Quando a gente fala da parte de oncologia, normalmente alguns tratamentos eles são realizados com a ressecção do tumor, né? E muitas vezes, dependendo da localização do tumor ou dependendo do grau desse tumor, o médico ele precisa remover também regiões linfáticas, então que a gente chama de linfonodos, né? E essas estruturas linfáticas, elas acabam prejudicando um pouquinho a circulação linfática, então a gente tem aí uma eficácia diminuída. E aí, o que pode acontecer, né, não necessariamente a pessoa vai desenvolver um linfedema, mas é uma condição clínica que tende a aparecer, né, nos pacientes, num período mais precoce, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo de tumor, ou até num período mais tardio, 1 ano, 2 anos após essa cirurgia. Então isso é um problema importante que a gente acaba, né, a pessoa às vezes trata do câncer, fica bem, se recupera bem, mas ela evolui com linfedema e aí ela cria uma outra doença, um outro problema para tratar. Então, quando a gente pensa em prevenção desse tipo de problema, hoje a gente tem alguns trabalhos na literatura que já apontam dizendo que exercícios logo após a cirurgia, a fisioterapia, com boas orientações, a gente consegue ter uma eficácia em relação à prevenção. Inevitavelmente, alguma parcela de pacientes vai desenvolver, né, que hoje em dia gira em torno de 12, 16% de pessoas com linfedema. Especialmente quando a gente fala de câncer de mama. Então, o que a gente orienta que essas pessoas façam, passem com a consulta com o fisioterapeuta para que elas já tenham as orientações de como elas vão cuidar do braço, né, no caso do câncer de mama, ou da perna, se for outro tipo de problema. Porque é mais fácil a gente prevenir do que tratar. É uma terapia um pouco trabalhosa, né? A pessoa ela realmente precisa de mudanças de hábitos de vida importantes durante o tratamento para que a gente consiga ter a eficácia de redução, porque ele é um inchaço um pouco resistente, né, em relação aos outros tipos que a gente encontra. E aí depois a gente pode fazer a prescrição da braçadeira elástica ou da meia elástica, né, para que a pessoa possa manter então o volume do membro, né? Pode ser que ele reduza mais, mas a gente consegue prevenir que ele volte a inchar. Não, esse tipo de problema ele também afeta os homens, né? E normalmente quais os tipos de câncer que a gente observa uma tendência a aparecer, né, linfedema em homens também? Principalmente os melanomas, né? Os melanomas em membros inferiores e que aí normalmente precisa fazer a ressecção desses linfonodos da região inguinal, da região da virilha em homens, tende a ter aí uma porcentagem importante de inchaço em membros inferiores. E aí a gente precisa tratar, né, também, ou até o câncer de próstata, né, tem uma porcentagem pequena de linfedema em pacientes com câncer de próstata, mas também pode ser que, né, inafortunadamente aconteça.